Bom dia, queridos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Deu certo passar o exercício para o caderno? Responderam? Nossa aula de hoje, quem está presente? Camila, Clara Luiz, Letícia Cauane, Maria Vitória, Nathalie, Salomão, Giovana May. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim ou não? Hein, meu amigo Salomão? Tá me ouvindo? Tô sim, Valdir. Tá vendo o slide aí direitinho? Tá dando certo, Valdir. Muito bem. Então, na aula de hoje, nós vamos revisar o tema 1, fazendo a correção do exercício. Tema 1, que é da página 230 a 237. O título é Independências na África, né? E esses slides vão ser para a aula 40 e a aula 41. Quando for no sábado, que é a última correção, aí eu vou enviar todos os slides. Tanto eu vou enviar os slides do dever corrigido, como eu vou enviar... Ave Maria, vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Tô escutando, Valdir. Ah, porque deu um problema que eu bati no fio, pensei que tinha dado mau contato, mas tá ok. Aí quando for na aula de sábado, eu envio os slides normais e envio da correção do exercício, para vocês estudarem para a nossa prova. Aí vocês quiserem ir colocando também no livro, na página 230, é bom, porque eu vou mostrando onde é que fala sobre os principais tópicos. Na primeira questão do exercício, eu perguntei para vocês quais os fatores que contribuíram para as independências na África e na Ásia. Os fatores foram esses: o declínio de potências europeias após a Segunda Guerra Mundial, a ascensão do nacionalismo asiático e africano, a influência da Carta da ONU, a Carta das Nações Unidas, que pregava a autodeterminação dos povos, os movimentos pan-africanismo e negritude, e a Guerra Fria, que era desejo de Estados Unidos e União Soviética ampliar sua influência. Na hora que você lê na página 230, na hora que você abrir o livro, na página 230, caderno 3, você vê a imagem de uma mulher segurando uma arma. O que é que vocês acham que essa imagem induz vocês? O que é que ela representa? Quem é que pode me dizer? Estão vendo a imagem da página 230? Hein, queridos? Tá vendo, meu amigo Vitor Emanuel, a imagem? Tá certo, Valdir. Dá para ver, né? Ver. Uhum. Felipe também, ó. Se você olhar na página 230, você vê a imagem de uma mulher segurando uma espécie de arma. Induz o leitor, e essa charge representa a luta dos povos africanos pela sua independência. Nós vamos ver que a independência da África, ela foi conquistada após a Segunda Guerra Mundial. Como a gente viu, os principais países europeus que tinham colônias na África participaram da Segunda Guerra. Que países eram esses? França, Inglaterra, a gente vai ver países como a Itália, a Alemanha, vamos ver também Portugal. Então, esses países saem da guerra em queda, destruídos. Esses países não têm dinheiro para manter um exército lá na África controlando aqueles povos. E é nesse momento em que o declínio das potências europeias... Bom dia, minha amiga Larissa. Professor, posso ler a primeira questão? Pode. Foram os dois principais fatores que contribuíram para a descolonização da África. Quais foram? A primeira questão. Muito bem. Aí a resposta correta dela: declínio das potências europeias após a Segunda Guerra, que pode ser o mesmo, de crise europeia após o final da Segunda Guerra. Deu para entender
que os países como a França e a Inglaterra precisavam do dinheiro para se reconstruir. Não ia gastar para controlar a colônia da África e da Ásia. Segundo, surgimento de movimentos nacionalistas dentro da Ásia e da África. A criação da ONU e a Carta das Nações Unidas, que pregava o direito de autodeterminação dos povos. Ou seja, a ONU era um fórum internacional contra o neocolonialismo e a favor das independências. Surgiram movimentos como o pan-africanismo e o movimento negritude. E a Guerra Fria contribuiu, porque na hora que um país da África dizia-se independente, o país contava com o apoio de quem? Dos Estados Unidos e da União Soviética. Teve países que, para conquistar sua independência, foi através da luta armada. Contou com a ajuda econômica da União Soviética, mandando arma. Teve país que contou com o apoio dos Estados Unidos. Então, o próprio contexto da Guerra Fria ajudou a que ocorressem essas independências. A maior parte das independências ocorreu entre 1945 e 1975, sendo o auge em 1960. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Sim ou não? Não, sem dúvida. Ó, se você pegar bem aqui na página 230 e ler, eu vou só botar aqui a partezinha que fala dos principais tópicos. Ó. Se você ler bem assim, ó, no segundo parágrafo diz... Ó, logo no primeiro parágrafo tem uma partezinha, na terceira linha diz: os conflitos mundiais e a grave crise econômica do entre guerras revelaram que não havia condições políticas de manter as colônias no além-mar, ou seja, fala sobre a crise econômica do pós-guerra. Além da dificuldade em preservar o sistema de dominação colonial, os europeus em 45 haviam acabado de lutar contra ditaduras em seu próprio continente, fato que tornava incoerente a preservação de colônias na África e na Ásia. Por outro lado, parte da população africana já se organizava para conquistar sua independência, que é os movimentos nacionalistas asiático e africano. Também a Organização das Nações Unidas, ONU, criada em 45, reforçou a defesa da igualdade dos países. A Carta das Nações Unidas pregava a autodeterminação dos povos. Aí aqui vai falar da Guerra Fria, no quinto parágrafo. Estados Unidos e União Soviética reconheciam a independência desses novos países no contexto internacional. Vocês têm nenhuma dúvida sobre a primeira, nenhuma pergunta, nenhuma curiosidade? Não. Alguém colocou diferente? Professor, Oi? a segunda eu botei. A divisão do continente para a exploração ocorreu na Conferência de Berlim, da Alemanha, em 1885. Nessa fizeram parte Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Portugal e a Espanha. Ok. Aí tá aí, ó, a resposta da primeira. Na segunda eu botei: de que forma ocorreram as independências na África e na Ásia? Caracteriza esses processos. Através de duas formas: de acordos e guerras. Aí eu botei acordos, concessão de independência pela metrópole, né, e transferência do poder para as elites locais, e fortes vínculos de dependência capitalista. Ou seja, os acordos era quando a metrópole concedia a independência das colônias, a independência política, mas mantinha a dependência econômica, ou seja, mantinha suas empresas dentro do continente. E guerras era quando o grupo queria cortar todos os laços com a antiga metrópole. Geralmente, na guerra, quando ocorria a independência através de guerras, ocorria a perda de todos os laços com as antigas metrópoles e a adoção do socialismo. Deu para entender que as independências dos países da África e da Ásia foram conquistados, alguns através de acordos e outros através de guerras. Sim ou não? Sim. Aí a diferença de um para o outro é que quando ocorria a independência através de acordos, vou dar um exemplo: a Inglaterra tinha uma colônia, aí ela concedia a independência através de um acordo.
ela dizia, olha, a gente vai permitir que vocês se tornem independentes, escolham seus próprios governantes. Tá aí, vocês são independentes, mas nós queremos em troca o direito de nossas empresas continuarem dentro do seu país. Pode ser? Pode. Então o país conquistava a independência política, mas continuava, ó, dependente econômico. Já guerras era quando o país dizia o seguinte, negativo, não queremos vínculo nenhum, queremos ser independentes, políticos e também econômicos, queremos tirar todas as empresas de vocês, cortar todos os laços. Aí geralmente ocorria a guerra. Em alguns países ocorreu, onde teve guerra, na maioria ocorreu a adoção do socialismo como forma de governo. Alguma dúvida? Não, professor. Não, né? E o que vocês podem dizer, o que é que vocês estão entendendo com as palavras de vocês, para eu poder saber que está dando certo, que vocês estão compreendendo tudo. Diga aí para mim a diferença, algum aluno, a diferença entre uma independência feita através de acordo e outra feita através de guerra. De acordo é bom que, tipo, os dois lados saem ganhando. Com acordo, o lado negativo da colônia é que ela ainda permanece tendo a dependência econômica em relação à metrópole, né? E a metrópole ainda lucra vendendo seus produtos, né? E de guerra? Guerra, a colônia perde todos os laços, né? Com a antiga metrópole. Isso. Ó, vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Eu perguntei o que foi a Conferência de Bandung e quais as propostas debatidas nesse evento. Lá na prova, como é pesquisado, tanto eu posso colocar escrito, como posso colocar para você marcar, né? Conferência de Bandung foi uma conferência realizada em Bandung, na Indonésia. Quando? Em 1955. Contou com a participação de 29 novas nações da África e da Ásia, ou seja, 29 países africanos e asiáticos recém-independentes. O que defendia a Conferência de Bandung? O não alinhamento na Guerra Fria, ou seja, o direito desses países permanecerem neutros na Guerra Fria, não optar por um lado. Pela primeira vez nessa conferência, os países da África e da Ásia se reconheceram como países do terceiro mundo. A Conferência de Bandung pregava uma ajuda mútua entre as nações africanas e asiáticas, o combate ao racismo e ao neocolonialismo e debater os problemas econômicos entre os participantes para criar soluções. Aí eu botei essa resposta, mas você pode formular inúmeras respostas com suas próprias palavras. Você pode só colocar que foi uma conferência que ocorreu na Indonésia, em 55, reunindo 29 países africanos e asiáticos recém-independentes. Lá, eles defendiam a neutralidade na Guerra Fria. Bom dia, Valdir. País do terceiro mundo. Bom dia, tudo bem? Se auto-reconhecer como país do terceiro mundo, buscava promover uma ajuda mútua e debater problemas econômicos entre ambos, combatia o racismo, combatia o neocolonialismo. Então, quando eu falar na principal conferência que ocorreu, a principal reunião entre os países africanos e asiáticos em defesa da sua autonomia foi a Conferência de Bandung. Alguma dúvida sobre isso? Não, Valdir. Nenhuma. Tudo tranquilo. Na quarta. Tudo tranquilo. Oi? Tudo de boa, Valdir. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, tudo de boa, né? Aí aqui eu botei uma imagem da Conferência de Bandung no slide. Você vê os líderes aí tudo reunidos, debatendo. O que é que eles diziam? E aí, como é que nós vamos fazer para resolver nossos problemas econômicos? Vamos juntos nos unir, promover uma ajuda entre ambos. Vamos nos auto-reconhecer como país do terceiro mundo. Lutar para melhorar a nossa saúde, nossa educação, nossa segurança, transporte.
Outra coisa, nós temos que permanecer neutro na Guerra Fria. Nós não somos obrigados a adotar o capitalismo norte-americano ou ficar ali vinculado aos Estados Unidos ou vinculado à União Soviética. Tio, volta às primeiras questões para eu tirar o print. Ok. Tá bom, vou voltar. Que era dos anos de 1933. O quê? Do ano do 1333. O quê? A data. Já vamos. A quarta, né? E a quinta. Pan-africanismo, né? Não é o Negritude que está falando? O movimento Negritude, exatamente. Exatamente, lá na França, né? É de 133. Muito bem, 1933, 34, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar as questões, tirar o print. Ok, já vou passar, viu, Leonardo? Vamos lá. Vamos para a quarta questão sobre o movimento pan-africanista. Eu botei essa resposta, mas vocês podem colocar em números com as palavras de vocês. Você pode dizer que foi um movimento liderado por jovens intelectuais que viviam nos Estados Unidos, que defendiam a independência da África, a união de todos os povos para potencializar a voz dos africanos, né? Aí a resposta que eu botei foi essa. O pan-africanismo é uma ideologia criada no início do século XX, né? Início do século XX, final do século XIX, início do século XX, né? Que promovia a união de todos os povos da África como forma de potencializar a voz do continente no contexto internacional e buscar a independência dos povos, africanos, né? Então, tá aí o símbolo do pan-africanismo, ó. Você vê aí a mão, né? A mão simbolizando ali a união de todos os povos do continente. Professor. Oi. A quarta eu botei. E da unidade do continente africano no âmbito de um único Estado soberano para todos os africanos, tanto na África como em diáspora. Muito bem, né? Então, tá ótimo. Então, o pan-africanismo era uma ideologia que defendia o quê? A união de todos os povos da África como forma de potencializar a voz do continente no contexto internacional, ou seja, a união de todos os africanos para mostrar a África no contexto internacional, suas riquezas, seus valores, sua cultura, né? E o pan-africanismo, no início, tinha como principal bandeira de luta o fim do colonialismo e a independência das nações africanas, né? Ou seja, que esses países se libertassem do domínio das metrópoles. O que é que o pan-africanismo queria? Que os franceses saíssem da África, os ingleses, e a África fosse dominada, fosse controlada pelos africanos. O lema do pan-africanismo era a África para os africanos, né? Nós vamos ver que o movimento pan-africanista cresceu. Ele já vinha acontecendo desde o início do século XX, mas ele teve assim seu auge a partir do 5º Congresso Pan-Africanista, que ocorreu em Manchester, né, em 1945. Tinha ocorrido ali o final da guerra. Então, eles se reuniram em defesa da sua independência, da união cultural. Vamos ver alguns dos nomes marcantes, como Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, né? Nós vamos ver líderes em defesa da independência desses povos, né? Eram discussões intelectuais que buscavam a ação política. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Professor. Não. Oi, diga aí. A quinta questão eu botei. É um movimento de exaltação dos valores culturais dos povos negros. Tá ótimo. Resposta excelente, né? Então aqui a gente vai ver, ó, que o movimento Negritude, ele surgiu lá na década de 30, foi uma corrente literária que uniu escritores negros de países
que foram colonizados pela França, né? Então a gente vai ver que os objetivos do movimento Negritude era a valorização da cultura africana, né? Valorização da cultura negra e da identidade negra, né? Valorização da cultura negra e da identidade negra africana reprimida pelo racismo e pela dominação colonial. Então, o objetivo era a valorização da cultura e da identidade negra que era reprimida pelo racismo e pela dominação. Ou seja, o movimento Negritude buscava exaltar os valores culturais dos africanos, promover a inserção da cultura africana, né? E eles achavam o seguinte, que a cultura africana ela estava ali, esquecida, abandonada, ela não era focada pelos brancos dos países que dominaram a África. Então era papel dos próprios africanos escrever histórias sobre a África, valorizar suas tradições, sua língua, sua cultura, né? Que eram vários idiomas, e valorizar todo o conhecimento milenar que eles possuíam. Combater o racismo. O movimento Negritude eu não coloquei, mas se você quiser botar numa resposta futura, que esse movimento tinha como líderes Leopoldo Senghor, do Senegal, Aimé Césaire, da Martinica, e Léon Damas, da Guiana Francesa, a resposta fica mais correta. Vocês não são obrigados a colocar respostas igual a minha. Vocês podem formular suas próprias respostas, ok? Professor. Oi. A sexta eu botei. O ano de 1960 é considerado ano de África, porque marca o processo de independência daquele continente. Exatamente, tá ótimo, né? É a mesma coisa, eu botei assim, o ano de 1960, porque esse foi o ano que ocorreu a independência de 17 países da África, né? Foi o ano que teve o maior número de independências de países na África. Então a gente vai ver que o ano de 1960 é chamado de o Ano da África. E aqui tem uma parte no livro de vocês, deixa eu ver aqui, se você observar, tinha uma partezinha que mostrava as independências no ano de 60. Tinha mostrando aqui na página, acho que é 238, aí vai mostrando os países que conquistaram a independência no ano de 1960. Só corrigir aqui. Eita, sono, meu pai do céu. Acho que é porque eu acordei cedo. Então nós vamos ver que o ano de 60 é chamado de o ano africano, o ano da África, porque foi o período que ocorreu a independência da maior parte dos países, né? Tem aqui, vocês têm alguma dúvida? Não. Não? Professor? Não. Pois vamos lá. Descreva como ocorreu a independência da Argélia. Sobre a independência da Argélia, fala sobre ela na página 234. Você vai ver que a Argélia era uma colônia francesa, né? Era uma colônia francesa na África. Nós vamos ver que a Argélia era muito importante para a França. 60% da produção agrícola francesa era feita na Argélia. A Argélia tinha muitas reservas de petróleo. 10% da população argelina era constituída de franceses, né? Então nós vamos ver que a Argélia era uma colônia que fornecia produtos agrícolas, fornecia petróleo para os franceses, e os franceses não queriam permitir a sua independência. Queriam ali, controlar a Argélia a todo custo. E a resposta que eu botei foi o seguinte, aqui tem um erro de digitação, não precisa interrogação. Se é para descrever, peraí, só colocar aqui um negócio. Se é para descrever, é ponto. Pá. É porque a gente digita aí na pressa e dá os problemas, né? Eu botei assim, que a independência da Argélia ocorreu através de uma intensa guerra entre a Frente de Libertação da Argélia, FNL, contra quem? Contra o exército francês. Essa guerra ocorreu entre 54 e 62, ocasionou a morte de 1 milhão de pessoas.
A França reconheceu a independência da Argélia só em 62, através do armistício de Evian, né? Então, eu descrevi que a independência da Argélia foi conquistada através de uma guerra contra os franceses de 54 a 62. De um lado lutava a Frente de Libertação, Frente de Libertação da Argélia, né? A Frente de Libertação Nacional da Argélia, perdão, deixa eu ver aqui. Professor. Peraí, só botar um negócio aqui, ó. Peraí. Professor. Oi. Na sétima, eu botei em 5 de julho de 1962. Hã? 62, deixa eu ver aqui onde é que tem o N, meu Deus. Cadê o N aqui nesse teclado? Peraí, tá aqui. Eu botei em 5 de julho de 1962. Tá certo. Deu N, meu Deus. Tá aqui. Não tem as letras no teclado aqui, não. Ó, bora lá. Então, a gente viu que a independência da Argélia ocorreu em 62, né? Mas, para isso, ocorreu uma intensa luta de 54 a 62 entre o exército francês de Charles de Gaulle contra a Frente de Libertação Nacional da Argélia, FNL, que era comandada por Ben Bella. Essa luta foi longa, como a gente vai ver aí. Essa luta gerou a morte de 1 milhão de pessoas, e aí só em 62 é que a França reconheceu a independência da Argélia através do armistício de Evian, que também é chamada de Paz de Evian. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta no chat, alguma coisa para a gente responder. Vocês estão entendendo, meus queridos? Sim ou não? Não estou entendendo, professor. Tá entendendo, Larissa? Professor. Oi. Oitava, eu botei. Refere-se a um evento da história de Portugal, resultante do movimento político e social, ocorrido a 25 de abril de 1964, que depois o regime ditatorial do Estado Novo, vigente desde 1933. Tá ótimo. Sua resposta está perfeita. Não precisa apagar, que ela está corretíssima. Se você colocar essa resposta numa prova e tiver essa pergunta, você já tem o ponto. Ó, eu coloquei essa aqui, né? Que foi um movimento civil e militar. Civil porque contou com socialistas, comunistas, populares, né? E militar, que derrubou a ditadura salazarista, né? A ditadura de Antônio de Oliveira Salazar, e implantou a democracia em Portugal no ano de 1974. Aí no livro, na página 236, fala que o levante conhecido como Revolução dos Cravos foi dirigido por socialistas, comunistas, contou com apoio popular, né? Foi realizado em abril de 74, derrubou o governo de Antônio de Oliveira Salazar, e foi a partir da Revolução dos Cravos que vai ter a independência das colônias portuguesas, né? Então, movimento que ocorreu em abril de 74, em Portugal, formado por civis e militares, que derrubou a ditadura de Antônio de Oliveira Salazar e instalou a democracia em Portugal. É conhecido como Revolução dos Cravos. Você vai ver que o nome Revolução dos Cravos é porque esse movimento, as mulheres foram às ruas e aí colocavam cravos nos canhões dos militares do governo, como sinal de que ali era um movimento pacífico. Diante daquele cenário e da enorme pressão da população, os próprios militares passaram para o lado do povo e tiraram os ditadores de Portugal, instalando a democracia. Professor. Oi. A nona questão botei. A partir da década de 1960, tiveram início vários movimentos a favor da independência das colônias portuguesas africanas. Tá certo, né? Aí eu botei só assim, ó, de que forma ocorreram as independências das colônias portuguesas na África? Através de guerras, como por exemplo em Angola, em Moçambique, em Guiné-Bissau,
Em todos esses locais que eu mencionei, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, foi adotado o socialismo e ocorreram intensas guerras civis pelo poder. Um exemplo, quando você vai estudar sobre a independência de Angola e Moçambique, vai falar sobre elas na página 237. Você vai ver que a independência de Moçambique foi... Quer dizer, a independência de Angola foi através de uma intensa luta liderada pelo Movimento Popular de Libertação de Angola, o movimento comunista, né? Se tornaram independentes em 75 e de 75 a 2002 ocorreu uma luta pelo poder entre o bloco do MPLA contra o bloco da FNL e da UNITA, que eram movimentos anticomunistas. Então, nessa guerra civil morreram 500 mil pessoas, né? Então, resumindo, as colônias portuguesas se tornaram independentes através da guerra e mesmo após conquistar a sua independência, ocorreu uma intensa guerra civil entre os blocos socialistas que estavam no poder e os blocos capitalistas, né? O bloco socialista era apoiado pela União Soviética, o capitalista apoiado pelos Estados Unidos, né? Em Moçambique, do mesmo jeito. Aqui você vê o símbolo da Frelimo, que era a Frente de Libertação de Moçambique, né? Esse movimento tomou o poder e tornou Moçambique independente em 75. Depois da independência, guerra civil pelo poder. Grupos socialistas da Frelimo contra grupos capitalistas da Renamo. Estourou uma intensa guerra civil que perdurou até 92. Então está aí a resposta. Colônias portuguesas se tornaram independentes através da guerra, como, por exemplo, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Até aqui alguma dúvida? Aí aqui não, agora professor. Vamos para a resposta do tema 2, desafios de uma África livre. Nós vamos ver o seguinte, eu perguntei na primeira, quais as duas teorias que apresentavam projetos para a configuração geográfica da África após a independência. Quando você for ler a página 238 e 239, você vai ler que existiam dois projetos para a África livre. Dois projetos para a África. Tinha um que defendia a formação de um só país, uma grande África, que era o projeto maximalista. E já tinha um outro projeto, que era o projeto minimalista, que defendia a manutenção das fronteiras coloniais e uma África dividida em vários países. Então, a resposta da primeira, você pode dizer que eram as teorias minimalista e maximalista. Teoria minimalista defendia a manutenção das fronteiras coloniais e uma África dividida em vários países. Teoria maximalista defendia a formação de uma grande África, de uma grande e única nação no continente. O projeto maximalista era defendido por Kwame Nkrumah, né? Eu pergunto, qual dos projetos deu certo? Foi o projeto minimalista, né? Na segunda eu botei o que defendiam os minimalistas. O pan-africanismo minimalista defendia a manutenção das fronteiras locais, ou seja, coloniais, incentivando a construção de estados nacionais com base nas fronteiras já estabelecidas. Ou seja, que a África se tornasse independente e dividida em vários países. E a teoria maximalista. Os maximalistas, defendidos por Kwame Nkrumah, pregavam a construção de uma unidade econômica, política e militar no continente. Qual das teses prevaleceu? Prevaleceu a tese minimalista. E hoje o continente africano possui 53 países. Se eu perguntar para você caracterizar a tese minimalista e maximalista, dá para fazer uma questão dessa? Sim ou não? Sim. Dá para ser. Dá, né? Vocês estão vendo que sobre isso está na página 238 e na página 239. E essas duas correntes faziam parte do pan-africanismo. Aí agora, para a gente finalizar
o nosso exercício do tema 2 e concluir a nossa aula. Que sono é esse, meu pai? Vamos lá. Tá com sono, Valdir? Na quarta, tô um pouquinho. Eu assisti o jogo do Palmeiras ontem, fui dormir depois de meia-noite. É um sono terrível. Na quarta eu perguntei quais os principais destinos dos africanos na nova diáspora negra ou diáspora africana e o que eles buscavam nos novos países. Diáspora africana. Aí alguém botou o quê? A gente vai ver que a partir do século XX, né? A gente vai ver do século XXI também, né? Vamos ver que hoje estamos presenciando uma nova diáspora africana, ou seja, uma nova saída de africanos do seu continente em direção a outros lugares. Quais os principais lugares que eles buscam, os destinos? A Europa, o Oriente Médio e os Estados Unidos. Na Europa, principalmente França e Inglaterra, né? França e Inglaterra, os países que tinham o maior número de colônias. Então, boa parte dos africanos busca a França e a Inglaterra como destinos. E também agora a gente vê os Estados Unidos, muitos buscam os Estados Unidos, o Oriente Médio. Tem exemplos de grupos de africanos que buscam o Brasil, como no caso os angolanos, né? Eles saem da África em busca de quê? O que é que eles vão buscar nesses novos países? Alguém pode me dizer com suas palavras? Melhores condições de vida? Oi? Melhores condições de vida, né, Felipe? Melhores condições de vida e trabalho, né? Alguns saem para estudar, né? Fora, né? Então a gente vai ver que os principais destinos são a Europa, Oriente Médio e Estados Unidos. Tem exemplos de africanos vindo para o Brasil, né? E, professor, e eles saem de lá por quê? Meus amigos, lá tem muita instabilidade política, tem pobreza, guerras civis, dificuldades climáticas e econômicas, né? Riqueza. Exato, eles saem de lá em busca de riquezas, né? Então lá a situação difícil, vão buscar melhores condições de vida e trabalho em outros países. E aí eu botei os principais desafios enfrentados pelos africanos, né? Após suas independências. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas pelo continente africano, né? Nós vamos ver que a maior parte dos países se tornaram independentes, mas sofrem com a dependência tecnológica e necessitam de capitais externos, né, vindo das suas antigas metrópoles. Ocorre a enorme falta de profissionais no continente, nos países, né? Falta de médico, de engenheiro, professor, agrônomo e etc., né? Os principais desafios, eles têm que buscar superar as desigualdades sociais, né? Superar as desigualdades sociais e a pobreza, que geram os piores indicadores sociais do mundo. Como eu disse a vocês, quando você vai estudar sobre a história da África, você vê que a maior parte dos países africanos, eles sofrem com a falta de uma saúde de qualidade, de uma educação. A gente vê que os indicadores sociais, eles têm uma baixa expectativa de vida. Tem países que a expectativa de vida é 30 anos, 36 anos, 40 anos, é muito pouco, né? Você vê que são países que enfrentam com a violência, tem os piores indicadores na educação, na saúde, né? Baixa expectativa de vida, alta mortalidade infantil. Então, é uma condição de calamidade, né? Até aqui, meus queridos, vocês têm alguma dúvida? Sim ou não? Não. Então, na aula de sábado, nós vamos corrigir o exercício do tema 3 do tema 4. Com isso, a gente conclui tudo. Aí, na próxima semana, a gente ainda tem nossa live Tira Dúvida, né? Tem a nossa live Tira Dúvida. Então, estudem em casa e façam aí pesquisas sobre o tema. Busquem conhecer, ampliar os seus conhecimentos, que é importantíssimo.
Então, queridos, com isso nossa aula encerrou. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, forte abraço. Valeu, professor. Tchau, queridos. Tchau, Valdir. Tchau. Tio, o nome do Senhor é só Valdir. Meu nome é José Valdir de Souza Moura Júnior. Mas pode só chamar de Valdir. Ô, Júnior, né? Interromper. Professor, já viu o meu slide? Certo.